Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Esse é um de 3 vídeos, de uma série de 3 vídeos sobre relacionamentos abusivos. Eu já fiz um primeiro vídeo falando sobre relacionamentos tóxicos, vou deixar aqui em algum lugar o link para você. Se você não assistiu, eu te convido a dar uma passadinha por lá e assistir. E aí depois você pode voltar aqui se quiser e começar essa série, tá? Então, hoje é o primeiro vídeo. E para quem não viu o vídeo sobre relacionamentos tóxicos, eu vou explicar rapidinho a diferença entre um e outro. Então, no relacionamento tóxico, existe uma dinâmica disfuncional entre as duas partes, tá? Um faz, o outro devolve e vive nessa guerra constante, nesse conflito eterno, certo? E é importante falar que não é só sobre casais. Qualquer tipo de relacionamento pode ser tóxico, assim como qualquer tipo de relacionamento pode ser abusivo. No caso dos abusivos, não tem esse equilíbrio, né? É exatamente o oposto, tem um desequilíbrio de poder. Então, um domina e o outro sofre, né? Um administra a história toda e o outro obedece. É sempre assim no relacionamento abusivo. E, mais uma vez, ele pode acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entre amigos, ok? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode acontecer dentro de casamentos, de relacionamentos homoafetivos. Não existe ali uma regra específica. O que determina um relacionamento abusivo é justamente a dinâmica como ele acontece, né? O sofrimento que causa na parte mais frágil, mais fragilizada, vamos dizer assim. A principal característica desse tipo de relacionamento é o controle. Um detém o controle, o outro sofre as consequências. E esse controle, ele é obtido através de ameaça, manipulação, violência. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, muita gente reconhece como violência somente as agressões físicas, no máximo as verbais. Eu quero lembrar que, segundo a Lei Maria da Penha, né, na realidade eles reconhecem 5 tipos de violência. A gente vai explorar isso mais para frente. Mas por hora é importante saber que a violência sempre vai fazer parte dessa dinâmica, desse tipo de relacionamento, assim como a manipulação e as ameaças. Tá? A vítima, ela não tem forças para se defender. Não é que ela é fraca, não se trata de ser fraco. Né? A pessoa fica fragilizada porque o manipulador, porque o abusador sabe exatamente que notas tocar para ouvir a música que ele quer. Então ele sabe, você vai descobrir junto comigo mais para frente como que isso acontece, como é que se desenvolve esse tipo de relacionamento e como que é a escalada, principalmente da violência, tá? Mas é interessante saber, nem todo mundo entra numa relação fragilizado. Outras pessoas, sim, entram numa relação fragilizada e acabam sendo a vítima perfeita, tá? Mas isso, que fique muito claro, não é de jeito nenhum culpa da vítima. Em muitos casos, a vítima não tem noção do que ela está vivendo. Ela não reconhece que vive um relacionamento abusivo, ela não enxerga que sofre violência. Pode parecer estranho, mas aí é que tá. Em vários casos, vai se começando ali a relação de uma maneira carinhosa, de uma maneira muito amorosa, muito perfeita. Só que os sinais, eles já estão ali, mas a pessoa não consegue identificar, ela não percebe. Justamente pelo que eu falei. O manipulador sabe que notas tocar. Então ele sabe o que fazer para te trazer cada vez mais perto dele e te tornar dependente, tá? Então é muito comum ela achar que é normal. Ele está nervoso, ele está com problemas, eu provoquei. Não, só não, ok? Da mesma forma, é comum manipuladores, abusadores, acharem que o seu comportamento é normal e para eles é normal, porque eles foram criados assim, geralmente de educações rígidas,
machistas, de uma série de situações ali, de elementos que vão formar esse indivíduo dessa maneira. Até traumas. Então, hoje, ele precisa controlar, ele precisa dominar. E ele não tem consciência do quanto isso é prejudicial. Às vezes, ele não tem consciência do quanto isso é prejudicial ao outro. Em outros casos, ele tem consciência, sim. Tá? Então, assim, não vamos generalizar, não vamos botar rótulo em ninguém. Isso é muito perigoso. Tá? O importante é a gente saber que existem aí várias configurações, mas a essência é a mesma. Controle, poder, dominação, sofrimento, né? Ali eu estou aqui, obediência, sem força para reagir, medo constante, medo do que vai ser depois, medo do que ele pode fazer, medo de uma série de coisas, tá? Mas isso também a gente vai explorar um pouco mais para frente. Uma frase clássica: mulher minha não faz isso. Antes de ser mulher de alguém, você é mulher. E antes de ser mulher, você é pessoa, indivíduo, ser, criatura divina. Pensa nisso, tá? Então vamos lá. E muitas vezes, como eu falei antes, a vítima não sabe. Ela não tem a dimensão do que ela está vivendo. Ela pode até suspeitar. Pô, mas as outras pessoas, os outros relacionamentos não são assim. Né? Eu não vejo isso acontecer em outros lares. E no meu, mas infelizmente, ela normatiza. E isso está previsto na psicanálise. Né? É um mecanismo de defesa, porque quando eu não sou capaz de lidar com aquela situação, eu torno ela normal para ser capaz de conviver com ela. Exatamente isso. Então, eu sofro violência, mas eu não tenho forças para sair, eu não tenho forças para me defender, eu não tenho forças para mudar essa situação. Então, o que eu faço? Essa é a minha vida, é assim, eu vou aprender a lidar com isso. E aí eu torno isso normal. Você quer um exemplo? Você vê muita notícia de violência, né? E atentados e violências generalizadas na TV. Você acaba achando que isso é normal. Você se acostuma a isso de uma forma inconsciente, e aí você, quando vê uma nova notícia, aquilo não te choca tanto. Né? A menos que tenha ali um elemento, alguma coisa que tenha alguma relação com a tua vida pessoal. Caso contrário, para você, é só mais uma notícia de violência tão comum hoje em dia. E isso a gente faz na nossa vida. Então, é importante você ter essa consciência de que talvez você tenha normalizado uma situação que não é nem um pouco normal. E muito menos saudável. Aqui, da mesma forma que nas relações tóxicas, existem dois tipos de comportamentos. Existe o comportamento público e existe o comportamento privado. Então, no público, vamos lá, quantas notícias a gente já viu do homem agredindo a mulher, batendo na mulher, espancando a mulher, ameaçando a mulher, brigando com a mulher no meio de todo mundo, né? Lembra dos barracos? Esse é o comportamento público. E ele não vai admitir de jeito nenhum que alguém se intrometa. Ainda que você peça socorro. Isso acaba sendo ainda pior. Porque depois, esse constrangimento vai ser descontado em você. Olha o que eu tive que fazer. Olha o que eu passei por sua causa. A culpa sempre vai ser sua. Tá? Independente do que acontecer. Já no comportamento privado, é bem semelhante àquilo que eu falei no vídeo sobre os relacionamentos tóxicos. É aquele casal perfeito que todo mundo olha e admira. Ninguém sabe onde começa um e termina o outro. Quer dizer, onde termina um e começa o outro. Porque eles parecem extremamente alinhados, apaixonados, né? Cuidam um do outro. Mas, dentro de casa, é exatamente o oposto. Ela é agredida,
ela é ameaçada, ela é humilhada, ela é deixada sem recursos, ela recebe a negativa das suas solicitações e das suas necessidades. Tem aí uma série de coisas que acontecem dentro desse lar que ninguém sabe. Até que, eventualmente, acontece uma tragédia. Ou acontece uma briga e vaza, alguém sabe, alguém descobre. Ou eles simplesmente se separam porque ele achou um outro objeto, cansou dela, ou ela finalmente conseguiu forças para se libertar. E as pessoas falam, como assim esse casamento acabou? Exatamente por isso. Ele exige que ela preserve a imagem pública dele. Então, diante da família, dos amigos e da sociedade, ele é o marido exemplar. E todo mundo acredita. Se eventualmente ela tiver coragem de contar para alguém, há uma grande probabilidade dessa pessoa falar: não, você não está me falando do mesmo cara. Imagina, isso daí você está precisando se tratar, você está confundindo as coisas, acho que você entendeu errado, será que não? Ela é desacreditada. Porque a imagem dele não pode ser jamais manchada. Existem sinais clássicos. É claro que não fica só nisso, e nem todos os sinais ali estão contidos dentro dessa situação, mas são sinais que vale a pena a gente observar, tá? Então, assim, a mulher evita, se ela tem, geralmente ela está escondida, ela está ali isolada. Ela não participa do meio social, ela não participa do meio familiar, muitas vezes, ele corta relações, porque ele precisa manter o controle. E se ela tem contato com outras pessoas, alguém pode abrir os olhos dela, alguém pode se intrometer na relação e se tornar um problema. Então é melhor que ela fique sozinha e isolada. Mas quando ela tem contato com outras pessoas, na maioria das vezes ela não fala dessa relação. Ela não fala do companheiro. Porque falar dói, ainda que seja para mentir. Então, em muitos momentos, é uma pessoa muito fechada, que não fala de si, não fala da relação, não fala do marido. Se falar da casa, fala no máximo das crianças, ou das plantas, ou do cachorro, mas não fala da própria relação. Um outro sinal, ela vive com medo, alerta, toque do celular, ela já dá aquela. Está o tempo todo com o celular na mão. Né? Vive alerta, se vai a algum lugar, está sempre olhando ao redor, porque faz parte a marcação de território. Então, se ela sai, ele manda mensagens e liga para ela o tempo todo, exigindo a comprovação de onde ela está, com quem ela está. Muitas vezes ela é obrigada a tirar fotos ou filmar discretamente com quem está e onde está, para mostrar que de fato ela não está mentindo. Ok? Existe também a situação de que ele pode aparecer em qualquer lugar. Ela está lá, de repente, com a irmã, tomando um lanche no shopping com os filhos e os sobrinhos, e do nada ele aparece. Ele foi ali mostrar, eu estou aqui e estou te controlando. Ela precisa estar sempre à disposição dele. Então, se ela tem uma vida social, ele é a prioridade. Se ela marca de sair com alguém, mas ele tem alguma necessidade, ela não pode ir. Se ela está em algum lugar e ele chama, ela tem que atender. Ela tem que levantar e ir embora. Então, ele sempre vai ser a prioridade, tá? Alguns casos, quando ela está longe dele, ela consegue ficar um pouco mais leve. Brincar, rir, falar de coisas aleatórias. Como eu falei, algumas não conseguem, são fechadas. Outras já conseguem se soltar um pouquinho mais, mas também não falam sobre a relação. E se fala, fala em tom de brincadeira, em tom de. Ela não pode ser direta, porque se ela for direta, pode despertar em alguém a necessidade de tomar uma atitude, e isso vai ser um problema, porque ela vive com medo, porque ela está sendo ameaçada.
Ao passo que se ela está junto com ele, o comportamento é completamente diferente. Observa. Às vezes ela some. Do nada. Ah, tem lá o encontro semanal das primas. Essa semana ela não apareceu. Na semana seguinte também não. E só fala com elas através de mensagens. Porque o texto não mostra as marcas no corpo. Então, ela, como não tem outra forma, ela não pode aparecer, porque as pessoas não podem saber que ela foi agredida, que ela foi machucada. E se por acidente alguém descobre que ela tem uma marca no corpo, quantas portas estabanadas não tem por aí cujos trincos batem nos braços dessas mulheres, ou os tapetes que andam sozinhos, dando uma rasteira nela, e aí ela cai, bate a cabeça, bate o quadril, né? Ou então a quina da janela que estava aberta e de repente ficou meio fechada e quando ela veio, ela bateu. São essas as explicações. Claro, esses acidentes podem de fato acontecer. Mas nesse tipo de relacionamento, em muitos casos, são só desculpas. Lembrando mais uma vez, é vital que ele isole a sua vítima. Porque ele tem todo um trabalho psicológico que ele faz com ela o tempo todo, constante. E aí ele precisa que ela o ouça, e só ele. Não ouça outras pessoas, porque isso pode colocar dúvida na cabeça dela e diminuir o controle dele. Também pode fazer com que alguém queira abrir os olhos dela, que ofereça suporte, apoio, e aí ela se sinta forte o suficiente para sair dessa relação. Ele não pode permitir isso jamais, tá? Não é incomum a mulher abandonar família e amizades. Ou achar um motivo para se afastar, uma briga, uma discussão, desentendimento, ou simplesmente não posso falar, não posso sair, não posso te ver, estou ocupada, estou cheia de coisas. E aí ela se afasta de todo mundo. Não é porque ela quer, é porque ele está exigindo. Tá? E eventualmente, quando é permitido que ela tenha alguma amizade, é porque ele precisa aprovar. Ele precisa saber se isso é seguro ou não. Se isso é seguro para ele, para o controle dele. Tá? E aí existem mil e uma coisas por trás disso tudo, mas enfim, é isso que é importante você saber neste momento. Tá? Qual que é o perfil de uma pessoa assim? Geralmente, ela não se julga. Ela não se acha errada, ela não se acha culpada, ela não reconhece, como eu falei, que ela está machucando alguém. Simples assim. Imagina, frescura, não estou fazendo nada demais. Ele de fato acredita nisso, na maioria das vezes. Tá? Tá sempre pronto. Aquele que tem o comportamento público, que não se preocupa muito em dar um grito, em dar um empurrão ou xingar a sua companheira, ele está sempre pronto para reagir diante de alguma interferência de terceiros. Ele pode se tornar perigoso. E ele sempre vai descontar nela. Qualquer constrangimento, qualquer problema que ele tenha que ter com alguém, ele vai descontar nela. Ele vai castigar. Então vamos lá, exemplos. Eu tive que brigar com fulano por tua causa. Olha o que tu me fez fazer. Eu sempre tenho que arrumar encrenca com os outros por culpa tua. Você provocou essa situação. Agora aguenta. Você me irritou. Você me tirou do sério. Eu estava bem. Sempre vai haver muita justificativa para esses eventos desagradáveis em público. Vou repetir, mas a culpada sempre vai ser você. E ele vai descontar isso de alguma maneira. Tá? Ele nunca vai assumir
a sua responsabilidade, ou pelo menos a sua parcela de responsabilidade diante de uma discussão de desentendimento em público. E principalmente se ele passar do ponto, né? Se ele chegar a te agredir. Porque uma coisa que não é um problema é você ter impaciência, você ficar irritado com alguém, é você ficar nervoso. E aí, o que seria o mais indicado? Por que eu tô nervoso? O que tá acontecendo? Por que fulano tá me irritando? Não, mas se tá difícil de segurar, então vamos encontrar uma maneira. Vambora. Ou eu vou embora, vou deixar ela aqui, tá se divertindo, qualquer coisa assim. Ou então eu vou pro outro lado da festa, vou lá dar umas risadas com os amigos. Mas se eu fico irritado, se eu fico nervoso, se as coisas não saem como eu quero, e eu vou para cima e eu exijo que a outra pessoa perceba e sinta as consequências dessa minha irritação, aí a história muda. Independente da pessoa ter algum tipo de transtorno ou não, você precisa ter o direito de escolha. Se você quer permanecer nessa relação e tentar lidar com ela, ou se você quer sair. Ok? Se ele tem algum tipo de problema, é sobre ele, então é ele que tem que resolver. Você precisa entender o que tudo isso causa em você. E aí ter o seu poder de escolha, seu direito de escolha. Filhos. Esse é um dos pontos mais delicados dentro de uma relação abusiva. Os filhos. Porque eles geralmente são o ponto fraco dessa mãe, dessa mulher, dessa vítima. E aí existe a dependência financeira, existe a mulher acreditar que não é capaz de sustentar tudo sozinha. Né? Isso tudo foi construído dentro dessa relação, a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, por conta disso, eu aguento tudo que eu tenho que aguentar, porque é melhor para os meus filhos. Será? Vamos lá? Vamos entender que, assim, tudo que as crianças presenciam, tudo que está ao redor delas, elas sentem. Embora não saibam elaborar, embora elas ainda não tenham linguagem, experiência de vida suficiente para entender esse contexto, mas elas estão aprendendo. Né? A própria psicanálise, Freud já dizia para a gente, muito do que nós somos hoje foi aprendido na infância, desde o nascimento. Sim, desde o nascimento. Então, essa criança, ela está sentindo, num primeiro momento, tudo o que está acontecendo. E o que ela está sentindo? O clima pesado, a tristeza da mãe, o nervosismo do pai, a inércia, a incapacidade da mãe de tomar certas atitudes. Sempre é o pai que decide, tudo é o papai, vou falar com o papai. Ela está aprendendo, para começar, que o masculino ou aquela figura que não é a que cuida é quem detém o poder e quem decide tudo. Aí tem mais coisa. Ela pode não presenciar a agressão, mas ela pode ouvir. Ela pode pegar a mãe chorando ou ver o rosto da mãe depois de ter chorado e ela percebe que a mamãe chorou. Ela vê as marcas no corpo da mamãe. Tudo isso vai se somando. Tudo isso vai juntando dentro de um saquinho que está formando esse conceito de família. Tá? Então, assim, é muito importante a gente lembrar que a criança não só sofre junto, mas ela aprende esse comportamento. Ou da pessoa frágil, que não consegue se defender e passa por toda essa dor e esse sofrimento, ou do agressor que detém o poder e manda em tudo. Então pensa nisso. Às vezes, a criança estar nesse tipo de relacionamento é muito mais prejudicial do que se ela estiver longe desse ambiente pesado, tóxico, abusivo.
de sofrimento. Então, só para reforçar, a criança estando nesse ambiente, sentindo e captando todas as informações fragmentadas ou não que ela vai tendo do que é esse conceito de família, de relacionamento, pode levar a um adulto frágil, passivo, que não consegue fazer escolhas, que tem medo de tudo, né? Que aceita tudo que é oferecido para ele, seja bom ou ruim, sem questionar, sem entender se de fato ele quer aquilo. Sem opinião, sem poder se posicionar, não consegue. Ou ele pode, de repente, se tornar um adulto agressor. Porque foi isso que ele aprendeu. E aí vem a pergunta: mas para onde eu vou com os meus filhos? Acho que vale a pena você pensar em qual ambiente é melhor para eles crescerem. Não estou falando de você, né? A gente está falando aqui das crianças, então vamos pensar nas crianças e adolescentes, tá? Não vamos excluí-los, não. Então acho que é legal você pensar nisso, considerar isso. Onde seria melhor do que aqui? Que situação seria melhor do que aqui? Certamente tem. Talvez o teu medo não te deixe enxergar isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque vão vir mais 2 para complementar isso, este tema, além de outros vídeos sobre outros temas variados. Você já viu que a minha maneira de me comunicar é assim, é direta, é como se a gente estivesse batendo um papo. Tá? Não gosto de trabalhar com termos técnicos, então isso daqui é justamente para chegar de verdade até você, tocar seu coração de alguma forma, e ainda que espero que você não passe por esse tipo de situação, mas você pode conhecer alguém que passe, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre Maria da Penha, sobre a Lei Maria da Penha, a gente vai falar sobre quem pode denunciar, quem pode fazer alguma coisa, como que é a escalada de violência, como começa esse tipo de relacionamento. Também, se você gostou, curte, compartilha, comenta. Às vezes uma dúvida que você tenha, talvez não tenha ficado claro o suficiente, pergunte. Eu respondo para você. Tá bom? Obrigada. Até a próxima.